Alô, estamos de volta neste sábado, dia 6 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos e eu posso daqui da minha bancada escutá-lo. Você está dizendo, belíssima gravata, hein, professor? Pois é, escolha da dona Lucimar. Tirando isso, o sábado está bem quente, meus queridos amigos. E não estou falando do clima, não. Estou falando da temperatura bélica. Sim, sábado quente em Israel e lá entre as duas Coreias. A palavra mais ouvida nesse momento por analistas, especialistas em guerra, é que está escalando. Pois é. Notícia de hoje, quentinha. As forças de Kim Jong-un retomaram os ataques na ilha de Yonpyong, a área fronteiriça ou área de fronteira marítima disputada pelas duas Coreias. Trata-se de uma escalada militar, uma das mais graves registradas na Península Coreana desde 2010. Os militares da Coreia do Norte, diz a Reuters, dispararam mais de 60 projéteis de artilharia perto da ilha de Yonpyong no sábado, hoje. Os militares sul-coreanos disseram que um dia depois de ambos os lados realizarem exercícios com fogo real na mesma área, perto da disputada fronteira marítima, as forças norte-coreanas dispararam mais de 60 projéteis de artilharia na área noroeste da ilha, entre as 16 horas e 17 horas local, disse o Estado-Maior Conjunto de Seul em um comunicado, alertando a Coreia do Norte a colocar fim a tais atos. Esta é a segunda rodada de disparos norte-coreanos desde ontem, sexta-feira. O regime de Kim Jong-un disparou mais de 200 tiros de artilharia na zona tampão marítima entre os cabos Jansan e Seonsong. A área fronteiriça foi evacuada pelo exército e Seul pediu a Pyongyang que cessasse imediatamente as ações provocativas. Isso foi ontem. Hoje, então, mais 60 disparos de artilharia. Os residentes das duas ilhas foram obrigados a evacuar para abrigos e os traslados de balsas também foram suspensos, no meio de uma das mais graves escaladas militares na península desde que Pyongyang disparou projéteis contra uma das ilhas em 2010. Aí vocês ouviram a palavra escalando. Os militares de Seul disseram hoje que os disparos repetidos de artilharia da Coreia do Norte representam uma séria ameaça à paz na Península Coreana e aumentam as tensões. Eles emitiram também um forte aviso, ou seja, Seul emitiu um forte aviso e instou a Coreia do Norte a colocar fim a tais ações imediatamente. A ilha sul-coreana de Yonpyong está localizada no Mar Amarelo, cerca de 80 quilômetros a oeste da cidade de Incheon e 12 quilômetros ao sul da costa da província norte-coreana de Hwanghae. Bem, as preocupações da Coreia do Sul procedem, porque ninguém sabe exatamente aonde está o limite de loucura de Kim Jong-un. Numa reunião política no final do ano, Kim Jong-un alertou para um ataque nuclear vindo do Sul e apelou ao reforço do arsenal militar face a um conflito que, segundo ele, poderia estourar a qualquer momento. O menino maluquinho da Coreia do Norte apelou também ao aumento da produção de lançadores de mísseis em preparação para um confronto militar com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Bem, por falar em menino maluquinho, Kim Jong-un tem uma irmã que também pode ser chamada de menina maluquinha, porém é um tipo de maluquice que não rasga dinheiro. Eu vou falar um pouco sobre aquela que é considerada a mulher mais perigosa do mundo, hoje à tarde, no vídeo da tarde, que provavelmente vai ao ar às 5 horas, também conhecida como 17 horas. Então, anote aí no seu caderninho, se você gosta desse tema, né? Tema de teorias da conspiração e espionagem e mulheres perigosas, não deixe de assistir o vídeo de hoje das 5 da tarde, 17 horas, a irmã de Kim Jong-un. Bem, tenho outra informação aqui bastante quente também, ou melhor, a principal, a mais importante do dia. O Hezbollah atacou Israel e Israel está respondendo.
O grupo terrorista Hezbollah do Líbano disparou dezenas de foguetes contra Israel hoje, sábado. Segundo o Times of Israel, não houve feridos nos ataques. O Hezbollah chamou os disparos de uma resposta inicial ao assassinato do principal líder político do Hamas, Salah al-Aruri, no Líbano, na semana passada. As forças de defesa de Israel disseram que cerca de 40 foguetes foram disparados na área do Monte Meron, no norte de Israel. O Hezbollah disse que teve como alvo uma instalação militar israelense na área com vários tipos de mísseis. A salva de foguetes desencadeou alertas de foguetes e drones em 90 comunidades no norte de Israel, mas as IDF disseram que apenas a área do Monte Meron foi atingida. Circula um vídeo nas redes sociais que mostra, ou parece mostrar, fumaça em diversas áreas do Parque Nacional. Não está claro, diz o Times of Israel, se a fumaça foi causada por impactos ou interceptações. Uma hora depois, as sirenes foram novamente acionadas em 40 comunidades no norte de Israel. Vários outros projéteis foram disparados pelo Hezbollah nas áreas de Metula e Margaliot, isso na fronteira com o Líbano. O exército disse ter atingido uma célula terrorista no sul do Líbano, responsável por alguns dos lançamentos de foguetes. Numa declaração posterior, as forças de defesa de Israel disseram que realizaram ataques aéreos contra uma série de locais do Hezbollah no Líbano em resposta aos ataques no norte de Israel. Os alvos incluíam posições de lançamentos de foguetes, locais militares e outras infraestruturas utilizadas pelo grupo terrorista, isso de acordo com as IDF, ou com as Forças de Defesa de Israel. Bem, o Jewish News Syndicate publicou ontem, dia 5, as ameaças de Nasrallah, o líder do Hezbollah. Haverá, sem dúvida, uma resposta ao assassinato seletivo em 2 de janeiro do vice-chefe político do Hamas, Salah al-Aruri, em Beirute, ameaçou Hassan Nasrallah na sexta-feira. O chefe terrorista do Hezbollah disse que sua organização terrorista não poderá permanecer calada em resposta à violação grave e perigosa que tirou a vida de Salah al-Aruri. Claro que o Hezbollah está considerando que o assassinato de Aruri foi promovido por Israel. Israel, até o momento, não reivindicou aquele ataque, mas, evidentemente, que para o Hezbollah tudo é responsabilidade de Israel. Nasrallah disse o seguinte: o campo de batalha responderá, e esta resposta virá sem dúvida. Não podemos permanecer calados diante de uma violação tão perigosa, porque isso significaria que todo o Líbano e suas cidades e personalidades ficariam expostas. Diz o Jewish News Syndicate que o líder da organização Hezbollah, apoiada pelo Irã, afirmou que existe uma oportunidade para o Líbano libertar o que resta de sua terra em pontos fronteiriços disputados com Israel. Quaisquer negociações ocorrerão após a guerra de Gaza, disse Nasrallah. Já as forças aéreas, terrestres e navais israelenses atingiram mais de 100 alvos terroristas na faixa de Gaza, eliminando centros de comandos operacionais, locais militares, plataformas de lançamentos de foguetes e complexos onde infraestruturas e armas terroristas foram armazenadas no dia anterior, de acordo com as forças de defesa de Israel. Bem, em relação a Gaza, claro, a situação está controlada e agora as incursões serão mais pontuais. Isso quer dizer, visando, evidentemente, lideranças que ainda andam pela região. Mas, ao que tudo indica, o problema agora está se transferindo para o norte. Esses ataques do Hezbollah e as respostas de Israel, evidentemente, tendem a aumentar. Não aumentaram ainda por parte de Israel, porque, claro, Israel está sempre meio que na dependência do que diz a Casa Branca, não é? Do que diz Joe Biden. Por falar em Biden, temos aqui mais um momento Biden. É o momento Biden.
Joe Biden, diz a Daily Mail parecia completamente confuso ontem no final de seu primeiro discurso de campanha de 2024. Isso foi ontem à noite. O presidente de 81 anos tinha acabado de falar em Valley Forge, na Pensilvânia, onde George Washington organizou um exército para combater os britânicos em 1777. Depois de concluir seus comentários, virou-se para sair do palco e viu sua esposa, a primeira-dama, Jill Biden, correndo até ele para pegá-lo pela mão. Ao se aproximar do marido, ela pareceu sussurrar algo em seu ouvido, mas conseguiu evitar a visão das câmeras de televisão que registravam um momento estranho. O momento Biden, né? O momento Biden é sempre um momento estranho. A doutora Jill, então, tentou conduzir o marido para fora do palco, mas ele de repente se virou para a multidão, voltou-se para a multidão e começou a falar sobre a música de saída que já estava tocando nos alto-falantes. Isso é coisa de americano, né? Música na entrada, música na saída, para enfatizar que ali está uma figura realmente heróica, por assim dizer. Momento Biden. Bem, agora a nota triste do dia. Morreu Zagallo, que levantou a taça do mundo 4 vezes, 2 como jogador e 2 como treinador, uma como assistente de treinador e outra como treinador. É aquele que mais levantou o caneco na história do futebol. Eu tive uma seríssima discussão com Zagallo em 1974. Em 74 eu tinha de 10 para 11 anos. E foi quando aconteceu a Copa do Mundo na Alemanha. E o Brasil, sem Pelé e tentando passar toda a responsabilidade do rei do futebol para Rivelino, encarou uma Holanda e foi simplesmente humilhado. Eu lembro que naquele momento eu discuti ferozmente com Zagallo. Ele não entendia que o futebol estava sendo revolucionado pela laranja mecânica. E eu, com 11 anos, já sabia disso. Pois é, foi minha única treta com Zagallo. Peço desculpas por tê-lo, naquela época, xingado, talvez. Não me lembro bem quais foram as palavras, mas eu penso que eu xinguei, sim, por aquele 2-0 para a Holanda. Com Rivelino e tudo. Pois é, Rivelino e só Rivelino, não é? Porque Pelé não queria mais saber da seleção naquele entonces. Fica aqui, então, claro, minha homenagem ao Lobo Zagallo. Bem, agora o momento Alexandre Garcia, porque afinal o mestre é para ser imitado. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e verifique se a sua inscrição ainda existe, ou seja, fiscalize a sua inscrição. Se você não estiver mais inscrito, volte a inscrever-se no canal, acione o sininho e tudo mais para receber as notificações dos nossos vídeos. Não esqueça, às 5 da tarde, 17 horas, eu volto para mais um boletim. Até lá, se Deus quiser.